pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa, sou professora de português e hoje nós vamos continuar com a nossa aula da semana passada. Antes de ir para o próximo assunto, que seria o processo de formação de palavras, eu vou fazer uma breve revisão com vocês só para a gente relembrar alguns pontos que são importantes para esse tema. Então vamos lá. O primeiro tema aqui é a raiz, que eu tinha falado para vocês. A raiz, ela é diferente do radical. Qual que era a diferença entre elas? A raiz, ela é a menor unidade de sentido. Ela é que carrega todo o sentido da palavra. Então, vai ser a redução daquilo tudo. Já o radical, não. Embora ele se assemelhe à raiz em alguns momentos, o radical, ele é aquela parte que não se altera quando a gente faz essa conjugação, quando a gente muda a palavra, certo? Então, existe essa diferença entre a raiz e o radical. O terceiro aqui seria a vogal temática, que é aquela vogal que ela vai acompanhar a nossa raiz, formando uma palavra de sentido. E aí nós vimos também na aula passada que existem três vogais temáticas principais, que vai ser a vogal temática A, E e I, certo? Como nas palavras aqui, por exemplo, vou usar três verbos. Primeiro, o verbo andar. Qual que seria a minha raiz do verbo andar? É a parte que mais se reduz. Eu vou cortar o R, que é uma indicação de verbo no infinitivo, e vou cortar o A, que é a minha vogal. Então, isso aqui, ande, será a minha raiz. Eu tenho mais alguma coisa aqui para modificar? Vamos tentar conjugar essa palavra em outros modos e tempos. Por exemplo, eu ando, tu andas, ele anda. Então, o que não modifica? Ande. Então, além da raiz, isso aqui também será o meu radical, certo? E qual seria a minha vogal temática? Seria a vogal que vem seguido da minha raiz, que forma uma palavra de sentido. Qual que é a próxima vogal aqui? A. Ficaria anda. Anda é uma palavra de sentido? Sim. Então, A seria a minha vogal temática, certo? E isso acontece com os verbos terminados em er. Por exemplo, o verbo vender. Qual seria a vogal temática? Você corta o R do infinitivo, E é a vogal temática. O verbo, por exemplo, é partir. Você corta o R, I é a vogal temática, porque fica partir, que é uma palavra de sentido, ok? Continuando aqui, então, eu tenho os afixos. Os afixos serão dois que são importantes para o processo de formação de palavras. Eu tenho o prefixo, que é aquele morfema. Lembra que morfema é a menor unidade de sentido? É um morfema que vem antes da palavra, que modifica o sentido dela. Como, por exemplo, eu tenho aqui a palavra legal. A palavra legal, ela é uma palavra de sentido, mas quando eu acrescento algo antes dela, que é o meu prefixo, eu preciso modificar esse sentido dela. Eu vou acrescentar i. Quando eu acrescento i, vira ilegal. O que é ilegal? É o não legal. Então, esse i, ele tem um sentido de negação. Então, o prefixo, ele também necessita ter esse sentido. Já o sufixo, ele vem após a palavra, ele vem no final. E eu também preciso modificar essa palavra de alguma forma. Vamos lá. Legal, deixa eu tirar esse prefixo. Legal é um substantivo, certo? Mas quando eu acrescento algo no final dela, por exemplo, mente, vira legalmente. Ela continua com a mesma função? Não. Agora aqui eu tenho um advérbio. Isso aqui vai ser um advérbio, ok? Então, eu também modifico essa palavra de alguma forma. Esses são os afixos importantes para o processo de formação de palavras. E por último, e não menos importante, as desinências. As desinências é aquilo que vem bem no finalzinho, após tudo isso, para modificar a palavra. As desinências são divididas em duas, as verbais e as nominais. As desinências verbais, ela vai indicar se essa palavra ela está em qual tempo, se ela está no presente, se ela está no passado, em algum dos passados, ou se ela estará no futuro. Ela também vai indicar a pessoa, se é primeira, se é segunda ou se é terceira pessoa. Ela também indica se está no singular
eu, ele, ou se está no plural, nós, eles, certo? Então, tudo isso eu vou encontrar, além de indicar também o modo, se é subjuntivo, se é indicativo ou o imperativo. Tudo isso nós vamos conseguir encontrar apenas nessas desinências verbais. E por último, as desinências nominais. As desinências nominais, elas se referem aos nomes, assim como as verbais se referem aos verbos. Então, as desinências nominais, o que a gente pode modificar no nome? Eu posso trazer ele para o plural ou deixá-lo no singular, como, por exemplo, menino, meninos, então ela vai indicar o número. E eu posso também mudar o gênero, eu posso ter menino ou eu posso ter menina. Então, é isso que a desinência nominal vai indicar para a gente, certo? Uma breve revisão para a gente passar para o realmente processo de formação de palavras, que se dá através de 2 processos básicos que eu vou colocar aqui para vocês. Então, vamos agora para o processo de formação de palavras em si. Essas palavras, elas são formadas a partir de uma lógica. É muito difícil simplesmente surgir uma palavra do nada, sem nenhuma lógica específica. E para que a gente justifique isso, existem 2 principais processos de formação, que vai ser o processo de derivação e o processo de composição, certo? E nós falaremos primeiro do processo de derivação. No processo de derivação, nós vamos trabalhar com apenas uma raiz de palavra, uma palavra simples. Então, vamos lá. O primeiro processo que nós vamos chamar aqui é o processo de derivação prefixal. O interessante disso é que o nome ele já conta pra gente qual que é o tipo de processo, o que vai acontecer nele. No processo de derivação prefixal, o que nós vamos acrescentar à palavra? Um prefixo. E esse prefixo, ele precisa de alguma forma modificar o sentido dela, da mesma forma como a gente viu lá nos afixos. Então vamos lá, se eu tenho uma palavra, que é a palavra moral, ela é uma palavra de sentido. E aí quando eu acrescento algo antes dela, que eu modifico esse sentido, como por exemplo, amoral. Esse a, ele traz um sentido de quê? O que é o amoral? É o não moral. Então, traz um sentido de negação, uma derivação prefixal. Um outro exemplo é a palavra leal. Se eu tenho algo leal, eu tenho o desleal. O que seria o desleal? É o não leal. Então, ele também traz um sentido de negação. Então, todos os prefixos terão esse sentido de negação? Na verdade, não. Eu tenho, por exemplo, a palavra ler e eu acrescento algo antes dela, re. O que é o reler? É o ler novamente. Então, aqui ele tem um sentido de fazer novamente, de repetição. Esse é o sentido que ele traz para essa palavra, modificando ele. Então, cada prefixo tem um sentido que vai modificar essa palavra, certo? O próximo tipo de derivação que nós teremos é o tipo de derivação sufixal, que como o próprio nome também já diz pra gente, o que vai ser essa derivação sufixal? Você acrescentar um sufixo na palavra, modificando ela também. Se eu tenho, por exemplo, a palavra flor, que é um substantivo, é uma flor, mas quando eu acrescento algo no final dela, por exemplo, ista, o que é um florista? É alguém que trabalha com flores, que vende flores e tal. Então, eu trouxe um outro sentido para essa palavra. A mesma coisa com a palavra pesca. Quando eu tenho a palavra pesca e eu coloco dor no final, vira pescador. Então, inicialmente é a palavra pesca e eu acrescentei um sufixo que também modifica essa palavra. Então, pesca é uma coisa e pescador é quem efetua essa pesca. Então, eu também modifico essa palavra, além dos advérbios que a gente viu também, né? Qualquer palavra que eu acrescentar, por exemplo, atual, se eu colocar no final dele o mente, essa palavra, ela vira um advérbio, também modificando um pouco essa função dela, certo? Então, derivação prefixal e derivação sufixal é bastante tranquilo para a gente entender até aqui. Agora, vamos para a derivação prefixal
e sufixal ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou acrescentar um prefixo e um sufixo nessa palavra ao mesmo tempo. Só que quando eu retiro o prefixo ou eu retiro o sufixo, essa palavra ela continua sendo uma palavra que existe. Isso vai ser importante daqui a pouco para a gente ver a derivação parassintética, tá? Então vamos lá, eu vou usar os mesmos exemplos para ilustrar melhor. Leal é uma palavra. Se eu acrescentar, a gente já viu que eu posso acrescentar um prefixo nela, que é o desleal, então eu vou acrescentar esse prefixo, desleal, mas eu também posso acrescentar algo no final dela, ó, lealdade. Não posso? E aí ela vira uma outra palavra completamente diferente. Só que, se eu tirar o meu prefixo, ela continua sendo uma palavra existente. Olha só, lealdade. Lealdade é uma palavra de sentido. Se eu tirar o meu sufixo, ela também continua sendo uma palavra de sentido. Olha só, desleal. Então, a gente vê aqui que os afixos, eles não dependem uns dos outros, ok? É a mesma coisa com a palavra justo. Eu tenho aqui o justo e eu posso acrescentar algo no final. É importante que a gente saiba que às vezes vai ocorrer algumas alterações que são para fins fonéticos. Então, eu quero trazer isso, por exemplo, eu quero trazer justiça. Eu não poderia colocar justoiça, fica feio na fala. Então, eu faço essa alteração fonética. Eu vou trocar o O, retirar ele e colocar issa. Eu tenho, então, justiça. Só que eu tenho também injustiça. É o mesmo caso. Se eu retirar o meu sufixo, fica injusto. Injusto é uma palavra de sentido. Agora, se eu retirar o meu prefixo, fica justiça. Justiça também é uma palavra de sentido, assim como injustiça, certo? Essa é a derivação prefixal e sufixal. Acrescentamos os dois e um não depende do outro. Já na derivação parassintética, ela vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho aqui, por exemplo, a palavra tarde. Palavra tarde. Na derivação parassintética, eu também terei o acréscimo de um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, simultaneamente, só que se eu retirar o meu prefixo, não é mais uma palavra de sentido. Se eu retirar o meu sufixo, também não vai ser uma palavra de sentido. Então, ou eu tenho os dois, ou eu não tenho nenhum, certo? Vamos ver como que isso fica nesse exemplo. Eu tenho a palavra tarde, então eu vou colocar o em antes de ser. Vira entardecer, ok? Agora vamos lá. Se eu retirar, acrescentei um prefixo e acrescentei um sufixo. Se eu retirar o meu prefixo, vira tardecer. Tardecer é uma palavra de sentido? É uma palavra existente? Ela não existe. Se eu tirar o meu sufixo, fica entarde. Entarde é uma palavra que existe? É uma palavra de sentido? Não é. Então, ou eu coloco os dois, ou eu não coloco nenhum. Aqui na derivação parassintética, os afixos, eles dependem um do outro, certo? A mesma coisa com a palavra chocolate, por exemplo. Chocolate. Se eu acrescentar aqui, por exemplo, faço uma alteração fonética no final. Chocolatado. Olha só, eu consigo tirar um ou outro? Vamos ver. Se eu tirar o meu prefixo, fica chocolatado. Chocolatado é uma palavra de sentido? Não, ela não existe. Se eu tirar apenas o meu sufixo, fica achocolate. Achocolate também não é uma palavra de sentido. Então, por isso que eu vou depender dos dois ao mesmo tempo.
Essa vai ser a diferença entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parassintética, e é assim que vem na prova para vocês. Lá no seu concurso, você vai encontrar uma questão onde você tem uma palavra e essa palavra tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo e você precisa saber se você retirar um ou outro, continua ou não uma palavra de sentido. É isso que vai diferenciar a prefixal e sufixal da parassintética, certo? Essa é a parte talvez um pouquinho mais complexa, mas apenas com essa diferenciação, se você tirar um e parar de ser uma palavra de sentido, já vai ser parassintética. Tranquilo? Agora vamos para a derivação, que é chamada de derivação regressiva. Deixa eu colocar ela aqui. Na derivação regressiva, o próprio nome já fala pra gente o que nós vamos fazer aqui nela. Nós vamos regredir, nós vamos voltar um pouquinho. Lembra lá na matemática que quando você vai fazer uma conta de divisão, por exemplo, por 100, por 1000, o que você faz com essa conta? Você não volta algumas casas com a vírgula e depois acrescenta um zero depois dessa vírgula? É mais ou menos semelhante ao que nós faremos aqui. Então vamos lá, nós vamos transformar inicialmente alguns verbos em substantivos. Por exemplo, eu tenho o verbo agitar. No verbo agitar, eu posso transformá-lo em um substantivo, que é o ato de agitar. Como que eu vou fazer isso? É como, olha a semelhança com o que eu fiz com a matemática. É como se a minha vírgula estivesse aqui e eu preciso reduzir ela. Eu preciso dividir, no caso aqui, por 100. Então vamos lá. Eu volto uma vírgula e volto outra. Eu tenho agite, que vai ser a minha raiz ali, a minha palavra que carrega o sentido. Só que aí eu preciso transformá-la em um substantivo. Qual que é o substantivo formado a partir de agitar? Agito. Certo? Então, eu vou retirar o A e o R, a minha vírgula está aqui, tá? E vou colocar o agito. Lá na matemática, o que a gente faz? A gente coloca um zero depois dessa vírgula, não é? Então, eu vou acrescentar o que for necessário para formar a minha palavra. Então, aqui eu tenho um substantivo. Isso vai acontecer com a maioria dos verbos, mas não somente com esses verbos, ok? Eu também terei palavras de uso comum, que a gente faz essa redução e usa no dia a dia. Então, olha só, português, quando nós estamos falando de alguém que nasceu em Portugal, português. Como que nós chamamos esse português normalmente, assim? É um apelidinho mesmo. Eu vou voltar aqui com a minha vírgula até aqui e vou acrescentar um A. Ele vai se tornar um Portuga. Não é assim que nós falamos, é muito comum a gente encontrar essas reduções no nosso dia a dia. Então aqui eu também tenho um caso de derivação regressiva. Eu regredi um pouco aqui na palavra, voltei algumas casas e acrescentei o que foi necessário. Uma palavra muito comum aí no nosso dia a dia também, que é a palavra comunista. Foi bastante usada recentemente. Vamos tentar fazer uma regressão dessa palavra, da palavra comunista. Ó, como que eu chamo, né? Assim, carinhosamente ou não, pessoas comunistas, olha, eu volto aqui, 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 e os chamo de comuna. Comuna. Certo? Então, aqui é um outro caso de derivação, que é chamado de derivação regressiva. Tranquilo até aqui? E aí nós teremos também algumas atividades que vão tratar essas diferenças, tá? Nesse caso, dessa primeira parte de derivação, o que mais vai aparecer para vocês em questões de prova do concurso vai ser essa diferença aqui, derivação prefixal, sufixal e derivação parassintética. E outra coisa que pesa também bastante, que vai aparecer muito, é você saber diferenciar qual que é o sentido do prefixo. Aquele prefixo, ele tem que modificar a palavra, mas ele modifica ela de que forma? Seja de uma forma que traz uma ideia negativa, seja que traz uma ideia de repetição, ou às vezes o sufixo também, seja trazendo uma ideia de alguém que faz aquilo, ou seja mudando ele para um advérbio. E é claro que existem outros sentidos, então a gente tem que saber diferenciar. Pega a palavra inicial,
qual que é aquela palavra, qual que é o sentido dela e quando você acrescenta o sufixo, o que muda nela. Quando você vê essa mudança, é exatamente isso, que é o que ele vai fazer, que é modificar o sentido da palavra, certo? E aqui, como eu disse para vocês, retira tudo, vai para a palavra inicial. Quando você chegar na palavra inicial e couber apenas um dos dois, vai ser prefixal e sufixal, certo? Quando você tirar somente um, ou somente o prefixo ou sufixo e não couber essa alteração, vai ser parassintética. Uma dica bastante interessante é você sempre retirar tudo, ok? E vai aparecer dessa forma na sua prova.